Tive a oportunidade de ler aqui o relatório de Vossa Senhoria, em que coloca aqui alguns pontos, somente o item número 199, que diz que não está inserido na competência presidencial a decisão sobre pagamento desse montante aos bancos, mas na esfera de atribuição do ministro da Fazenda. A linha de raciocínio de Vossa Senhoria é revogar o artigo 84 da Constituição Brasileira. O presidente agora não tem mais responsabilidade sobre os atos dos ministros. A Constituição disse o contrário. A presidente da República, ela exerce a posição de presidente auxiliada pelos ministros de Estado, mas a responsabilidade é específica da presidente da República. Segundo ponto, esse fato da presidente ter utilizado essa metodologia nova que iniciou na área do planejamento e da fazenda, como sendo aí uma nova contabilidade, isto deixou claro que ela tinha consciência, tanto tinha que não foi apenas os 13 bilhões do Plano Safra. Na verdade, ela chegou a 60 bilhões acumulando os outros empréstimos que foram feitos em bancos oficiais. Então não é um valor irrisório, valor de 60 bilhões de reais, não é possível que a presidente não tenha tomado conhecimento. Segundo lugar, é que ela foi também notificada pelo Tribunal de Contas da União, quando o advogado-geral da União recebeu, no dia 22 de junho, certo? Ou um parecer do TCU e mandando que ela se pronunciasse em 15 dias. Olha, então já mostrava a prática ilícita da presidente da República. Ah, mas não tem aí uma assinatura. Eu pergunto a Vossa Senhoria, como é que vai ter uma assinatura sobre uma decisão que é omissiva e intencional da presidente da República? Ela se omitiu, ela não quis assinar. Como é que ela vai assinar algo que ela diz, olha, o presidente do Tesouro, o secretário do Tesouro, o senhor não vai pagar. Vai assinar um ofício desse para mandar o presidente do Tesouro, o secretário do Tesouro não pagar? Ele recebia a carta todo mês do Banco do Brasil. Bom, rapidamente, senhor presidente, passando exatamente à parte específica aí dos decretos. Olha, a presidente assinou, mas ela tinha um corpo de assessores técnicos altamente qualificados. Então ela assinou sem saber. Quer dizer que ela está buscando responsabilizar o corpo técnico da mesma maneira que ela responsabilizou o corpo técnico ou o parecer do Cerveró para comprar Passadina. Ela não sabia que estava tendo um prejuízo de 740 milhões de dólares na compra de Passadina. O responsável era o Cerveró. Agora ela assinou todos os decretos e não sabia. Mas o interessante é como é que ela assinou o PLN 5. Ela assinou o PLN 5 exatamente, tá certo? No dia em que ela encaminhou para o Congresso Nacional os decretos em que, ao invés dela contingenciar 58 bilhões, ela contingenciou 8 bi. Ela já usou. Como é que ela sabia que ela estava usando o PLN 5? Conclua, senador, por favor. Vai concluir. Como é que ela sabia que ela estava usando o PLN 5, que era apenas uma proposta de lei, sem ter sido aprovada pelo Congresso Nacional, e não sabia que todos aqueles decretos não teriam sustentação alguma? Então, quer dizer, fica difícil explicar. Esse apagão mental, assim, uma hora lembra, outra hora não lembra, é difícil explicar isso. Então, a pergunta que faço é como querer retirar a presidente da República da responsabilidade de omissão no não pagamento e do conhecimento que ela não tinha condições de assinar os decretos que foram assinados. Em primeiro lugar, o artigo 84 da Constituição estabelece o dever geral de supervisão que o presidente da República tem sobre toda a administração pública federal. Isto é relevante para a tomada de contas junto ao TCU e ao Congresso Nacional. Porém, no que tange a responsabilização por crime de responsabilidade ou crime comum, é preciso adotar uma conduta pessoal. E aqui não se trata de delegar a autoridade, se trata de competência originária do ministro da Fazenda. Não se trata de saber ou não saber, se trata de uma competência que não é da presidente da República. A respeito da nova contabilidade, a perícia se limita a falar de plano safra.
2015, não de outros institutos que não têm relação com o inadimplemento de subvenções econômicas em 2015. Na verdade, senador, a presidente, via advogado-geral da União, não foi notificada em julho a respeito de irregularidades. O relator no TCU, que de início não comprou a tese dos decretos, se limitou, sem qualquer comentário, a remeter o parecer da AGU, o parecer do TCU, da Procuradoria do TCU, à Advocacia Geral da União. Evidentemente que isso não ensejaria, ante uma manifestação conclusiva do Tribunal de Contas, a revolução em toda a forma de interpretação da legislação financeira em nosso país. Sobre a assinatura em ato omissivo, já vimos que não há ato omissivo quando a competência pertence a outra autoridade que não a presidente da República. E sobre a questão da participação da presidente no que tange aos decretos, é bom lembrar que a presidente confiou na manifestação da Advocacia Geral da União, do Ministério do Planejamento, de todos os órgãos de assessoria do Poder Executivo, que espelhavam a jurisprudência então dominante no Tribunal de Contas da União. Não havia qualquer motivo para a presidente da República desconfiar da legalidade. Então não é uma questão de saber ou não saber, é uma questão de que aquela era a interpretação vigente naquele momento. Não havia como a presidente da República imaginar que o Tribunal de Contas fosse mudar a interpretação e fazê-lo de forma retroativa, porque isso evidentemente viola qualquer ideia de Estado de Direito e de segurança jurídica. No caso do PLN número 5, exatamente o contrário se deu. No momento em que se viu que todos os esforços de contingenciamento não seriam suficientes para cumprir a meta, o Poder Executivo propõe o projeto de lei ao Congresso Nacional, que o aprovou. Que, em primeiro lugar, o advogado da Presidente da República foi notificado no dia 22/6 e depois no dia 12/8. E foi notificada por um parecer de um órgão que é o Tribunal de Contas da União. No mínimo, a Presidente da República tinha que tomar conhecimento e, ao ter um outro parecer de um órgão da importância de um TCU, ela tinha que ter mandado suspender qualquer coisa para que depois tivesse uma solução. Não é achar que ela poderia simplesmente se embasar numa decisão da Advocacia Geral da União. Afinal de contas, o parecer foi encaminhado por quem? Por um técnico concursado, credenciado, por um ministro que presidiu o TCU, exigindo dela uma resposta em 15 dias. Como tal, ela não pode querer agora simplesmente escolher quem ela deve escutar e desconhecer os outros pareceres. Isso é uma primeira falha. E que está claro com documentos que nós estamos apresentando aqui, com datas anteriores aos decretos que foram assinados. Segundo lugar, ela, ao assinar o PLN 5, ela sabia que aquilo era um projeto de lei. Agora, ela já considerar projeto de lei, a presidente da República considerar projeto de lei como norma já vigente, quer dizer que nós aprovamos no Congresso aqui e já podemos começar a fazer valer, independente da sanção da presidente? Quer dizer que, da mesma maneira que ela está se usurpando de uma prerrogativa do Congresso, nós podemos usurpar da dela? Então, nós aprovamos na Câmara e Senado, então a lei está valendo. Não, a lei depende do veto da Presidente da República e depende da derrubada ou não do veto da Presidente da República, da sanção ou não da Presidente da República. Então, o que fica claro é que ela preferiu correr esse risco e aí sim está caracterizado o dolo eventual em poder editar todos esses decretos. Essa é a grande realidade. Em relação à pedalada, ora, as pedaladas, todos sabiam que estava ocorrendo, vou concluir, até porque a Caixa Econômica Federal foi ressarcida por quê? Porque entrou na Justiça e ela foi obrigada a pagar a Caixa Econômica Federal. Ela sabia que ela estava fazendo com outros bancos oficiais e também fazendo com o Banco do Brasil. A omissão dela e ela continuar praticando, tá certo, esse dolo,
é que levou a essa decisão do TCU e que foi convalidada também, e que vai ser convalidada também pelo Congresso Nacional. Obrigado.